Tudo começa como se fosse uma cena de filme de terror, mas desta vez não era ficção, era real. Agosto de 2025, Charlotte, Carolina do Norte. Uma noite quente de verão. As ruas respiravam um movimento leve, o metrô leve da cidade deslizada pelos trilhos. Passageiros comuns embarcavam, sem imaginar que, em questão de minutos, aquele trem se transformaria no palco de um dos crimes mais perturbadores dos últimos tempos. O nome dela era Irina Zeruitska, 23 anos. Uma jovem que já havia fugido de um pesadelo, a invasão russa à Ucrânia, para acabar entrando em outro, impossível de prever. Refugiada, filha dedicada, artista talentosa. Em Charlotte, buscava paz, oportunidades e um futuro melhor. Naquela noite, subiu na linha azul com seus fones de ouvido ligados, ouvindo música, concentrada no celular. Inocente, desavisada, vulnerável. Atrás dela estava sentado o homem que mudaria sua vida para sempre. D. Carlos Brown Jr., 34 anos, andarilho, sem teto, Heinz Brut. Sua ficha criminal parecia mais um dossiê de criminoso profissional do que um simples registro policial. Roubo à mão armada, agressões, arrombamentos, furtos qualificados. 14 prisões anteriores. Anos passados atrás das grades. Várias advertências ignoradas. E mesmo assim lá estava ele, solto, com uma faca escondida no bolso, a poucos passos de sua próxima vítima. As imagens de segurança, editadas pelas autoridades, mas ainda chocantes, revelam o silêncio tenso antes do ataque. Passageiros tranquilos, cuidando de si, Irina alheia a qualquer perigo. Brown imóvel, esperando. E de repente, o caos. Relatos afirmam que ele se lançou contra ela sem aviso, esfaqueando-a diversas vezes, até o golpe fatal no pescoço. Em segundos, sua vida terminou. Passageiros gritaram, paralisados de horror. Um homem arrancou a própria camisa tentando conter o sangramento. Foi inútil. No trem que deveria levá-la para casa, Irina morreu. Sua história brutalmente interrompida. E Brown não correu, não se desesperou, simplesmente levantou-se, caminhou até a outra ponta do vagão, desceu na estação seguinte e foi preso minutos depois. Com frieza e calma. Para ele, rotina. Para todos os outros, um trauma impossível de apagar. Mas o horror não acabou ali. Na verdade, aquele era apenas o início. Quando o vídeo mostrando o antes e o depois do crime foi divulgado pelo Charlotte Area Transit System em 5 de setembro, rapidamente viralizou. Milhões assistiram. Milhões se indignaram. E milhões começaram a repetir as mesmas perguntas angustiantes. Por que ele estava em liberdade? Como o sistema permitiu que alguém com um histórico tão violento circulasse sem controle? Brown já havia demonstrado distúrbios psicológicos. Afirmava ser manipulado por substâncias artificiais. Chegou a ligar para o 911 relatando delírios. Um juiz até determinou que ele passasse por uma avaliação de sanidade no início do ano. Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, foi solto sem pagar fiança em janeiro, uma decisão que agora é duramente criticada e apontada como o erro que selou o destino de Irina meses antes. Enquanto a comoção crescia, algo intrigava. A grande imprensa nacional permaneceu calada. A mídia local noticiou o caso, mas as redes de alcance nacional quase não falaram nada. Políticos democratas no poder pouco se manifestaram. Esse silêncio ensurdecedor abriu espaço para uma tempestade política. Comentaristas conservadores reagiram de imediato. Denunciaram o que chamaram de tentativa de encobrimento. O bilionário Elon Musk, sempre presente em debates polêmicos, publicou apenas uma palavra no X. Zero. Zero cobertura, zero indignação, zero justiça. Bastou isso para transformar uma tragédia local em discussão nacional sobre criminalidade, raça e parcialidade da mídia. Políticos republicanos engrossaram o coro. O congressista Brad Nodd chamou o silêncio de vergonhoso. O deputado Mark Harris criticou duramente políticas brandas contra criminosos. O candidato Edwin B. Peacock pegou o mesmo trem à noite e postou relatando sensação de insegurança, exigindo reforço na segurança pública. O ex-presidente Donald Trump classificou o crime como terrível e prometeu se inteirar melhor do caso. O conselheiro presidencial Stephen Miller e o secretário de Transportes Sean Duffy acusaram autoridades de esconder informações,
apontando o crime como prova do colapso urbano diante da criminalidade e corrupção. Já a prefeita de Charlotte, Vi Lyles, não alimentou a indignação. Agradeceu aos veículos que optaram por não exibir o vídeo completo, afirmando que era um gesto de respeito à família de Irina. Para uns, foi compaixão. Para outros, censura. A polêmica cresceu. A página criada na Wikipedia sobre o assassinato logo foi indicada para exclusão, sob a alegação de má redação. Para usuários, isso era prova de algo maior. Tentativa de apagar a história. Postagens foram removidas do Reddit, prints circularam pelo Twitter. Eles não querem que você veja isso, escreveram. Assim, o caso deixou de ser apenas um crime e se tornou combustível para teorias de conspiração. Enquanto isso, amigos e familiares choravam sua perda. Os colegas da pizzaria em que trabalhava lembravam de seu sorriso, artistas destacavam seu talento, vizinhos guardavam a memória de sua bondade. Mas no meio do espetáculo midiático, seu nome virou símbolo político, usado em debates que ela jamais teria escolhido. Olhando mais fundo, a indignação só aumenta. O histórico de Brown revelava não apenas violência, mas também colapso mental. Ainda assim, ele sempre escapava pelas falhas do sistema. O juiz que o libertou em janeiro, Teresa Stokes, agora é acusado de possível conflito de interesses. Quantos sinais foram ignorados? Quantos alertas se perderam? Quantas vidas ficaram em risco por descuido? Autoridades admitiram ainda que Brown nem sequer tinha passagem naquela noite. Entrou no trem sem ser parado, sem fiscalização. Um sistema que deveria zelar pela segurança tinha brechas grandes o suficiente para permitir a passagem de criminosos. Depois da tragédia vieram as promessas. Mais rigor na cobrança de passagens, reforço policial, novos equipamentos de segurança. Mas, para Irina, tudo isso chegou tarde demais. E é por isso que esse caso não desaparece? Não se trata apenas de um homem armado com uma faca. É sobre um sistema falho, uma cidade despreparada, líderes omissos, uma mídia que se calou e um país que parece viver de tragédia em tragédia, sempre reagindo tarde demais, nunca prevenindo. A discussão continua. O silêncio da imprensa foi proposital? Biés político? Medo? Negligência? Conservadores juram que foi intencional, uma tentativa de encobrimento porque não se encaixava na agenda dominante. Progressistas alegam que está sendo explorado para fins eleitorais. Mas o fato é este. Uma jovem perdeu sua vida. Um reincidente está preso, agora acusado formalmente de homicídio em primeiro grau, e os sistemas que deveriam protegê-la ficaram expostos. E daqui em diante? Brown finalmente passará por avaliação de sanidade. O processo judicial pode se arrastar por meses ou anos. Autoridades prometem reformas. Políticos falam em responsabilidade. Mas a experiência mostra que a indignação enfraquece, as mudanças travam e as vítimas são esquecidas. Será que Irina será esquecida? Ou sua morte marcará um divisor de águas? Essa é a pergunta que paira no ar. Enquanto as imagens continuam circulando, enquanto hashtags surgem e desaparecem, enquanto discussões inflamam nas TVs e nas redes, uma lembrança permanece. A de Irina, sentada no trem, ouvindo música nos fones, instantes antes de sua vida ser arrancada. Essa imagem assombra Charlotte. Assombra os Estados Unidos. Deveria assombrar todos nós. Porque até que as falhas sejam corrigidas, até que a justiça seja realmente aplicada, até que a segurança deixe de ser apenas promessa, haverá outra Irina, outro nome, outra tragédia. E a pergunta voltará a ecoar. Quantas vezes o sistema vai falhar antes de aprender? Obrigado por acompanhar essa história difícil. Se você acredita que casos como esse precisam ser contados, se você acredita que a verdade não deve ser abafada, junte-se a este canal na busca por justiça. Não deixe que essa história seja esquecida. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo, ative as notificações e ajude a dar visibilidade às histórias que muitos preferem ignorar.